Meus irmãos, o que já aconteceu domingo passado, vai acontecer hoje também, daqui para frente, até que a situação seja normalizada. Os cultos, os estudos de quarta-feira serão também pela internet, será via YouTube. E quarta-feira passada, nós vimos que Paulo e Silas foram expulsos de Tessalônica por conta da perseguição dos judeus de Tessalônica, e eles foram então para Bereia, é o que nós vamos ver hoje. Não há pregação do evangelho sem perseguição, né? A perseguição ela não conhece fronteira, a luz incomoda as trevas. E nós vamos ver então que eles saíram de Tessalônica, Jason teve que pagar uma fiança, garantindo que eles não voltariam mais, e eles vão então para Bereia, e é o que nós vamos ver hoje. Abra sua Bíblia aí, em Atos 17, a gente está trabalhando com o capítulo 17 de Atos, com todo o livro de Atos, mas estamos no capítulo 17. E vamos ler comigo. Capítulo 17, do versículo 10 até o versículo 15. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, esses de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Então os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar. Porém Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com ele. Esse é o relato de Paulo em Bereia, um breve relato de Paulo em Bereia. Vamos orar? Soberano Deus, nós louvamos o Teu nome por mais um dia, por mais esta quarta-feira, e rogamos agora, Pai, a Tua bênção sobre os nossos corações, sobre a nossa mente, para a compreensão e aplicação da Tua palavra, Deus, na nossa vida. Perdoa os nossos pecados, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como disse no início, eles foram expulsos de Tessalônica por causa da inveja dos judeus e foram para Bereia. Paulo e Silas foram levados de noite, provavelmente de noite, provavelmente não, foram levados de noite, provavelmente para evitar mais transtornos e risco à integridade física deles. Eles foram para Bereia. Bereia ficava a cerca de 70 quilômetros de Tessalônica, ficava fora da rota de tráfego, ou seja, ela não estava em rota de comércio, não estava na rota do império. Então era um lugar tranquilo e seguro para Paulo e Silas pregar o evangelho. E quando eles chegam em Bereia, eles vão diretamente para a sinagoga. E o texto diz que assim que eles chegaram em Bereia, Paulo e Silas foram à sinagoga. Seriam perseguidos aqui em Bereia também? Nós vamos ver até o final. O texto diz que os de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, no versículo 11. Os bereanos, meus irmãos, na verdade servem como exemplo de postura ideal, e isso por duas razões. Em primeiro lugar, porque os de Bereia receberam a palavra com avidez. Os bereanos receberam a palavra com entusiasmo, receberam a palavra com prontidão, estavam abertos à instrução bíblica, estavam com fome da palavra de Deus, queriam aprender. É interessante pensar no que aconteceu em Tessalônica e em Bereia. Tanto em Tessalônica quanto em Bereia, a passagem de Paulo e Silas foi muito breve, foi muito rápida. Mas o que chama a atenção é a atitude de Paulo e dos ouvintes, tanto de Tessalônica quanto de Bereia, perante as Escrituras. As respostas que os de Tessalônica deram e as respostas que os bereanos deram. Veja, em Tessalônica, Paulo arrazoou, ele expôs, ele demonstrou, ele anunciou e ele persuadiu. Isso em Tessalônica. Diz que por 3 sábados consecutivos, Paulo arrazoou, expôs, demonstrou, anunciou e persuadiu. Em Bereia, eles, os bereanos, receberam a mensagem
E eles, os bereanos, examinavam as escrituras para ver se o ensino era de fato como Paulo e Silas estavam pregando. Notaram a diferença? Notaram a postura dos de Tessalônica para os de Bereia? Exatamente, a diferença reside aí. Por isso que Lucas, o autor sagrado, escreve que os de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica. Em segundo lugar, esse é o primeiro motivo, eles receberam a palavra com avidez, receberam a palavra com entusiasmo, receberam a palavra com prontidão. Esse é o primeiro motivo que Lucas aponta aqui. O segundo motivo, porque os bereanos eram mais nobres do que os de Tessalônica, é porque receberam a palavra com um exame crítico. Versículo 12. A avidez, o entusiasmo com que os bereanos receberam a palavra de Deus não significava a ausência de um exame crítico, de uma análise crítica das Escrituras, para ver se as coisas eram de fato assim, ou seja, como Paulo e Silas pregavam. Os bereanos estudavam as Escrituras não apenas com entusiasmo, mas também com profunda cautela e senso crítico. O senso crítico aqui, o crítico aqui, não é a crítica pela crítica. Não é essa crítica ácida, essa crítica ferrenha. Não é esse tipo de crítica. A crítica aqui é no sentido de analisar, de examinar, de estudar. Aliás, examinar é o termo empregado por Lucas, né? Que dá então essa conotação, essa ideia de análise, de estudo, de aprofundamento. Então, tudo que eles ouviam todos os dias, eles iam conferir também todos os dias nas Escrituras para ver se eram de fato aquilo que Paulo e Silas pregavam. Porque eles queriam garantir a integridade e a ausência de preconceito e uma interpretação sadia. Essa era a preocupação dos bereanos. Então, por isso que eles ouviam e já recorriam às Escrituras, iam às Escrituras examinar se de fato era assim. Eles queriam uma boa interpretação, garantir uma interpretação livre de preconceito, sem nada que maculasse, que manchasse a interpretação deles. Tá? A fé dos bereanos não era uma fé baseada somente na emoção, mas, sobretudo, em convicção. Por isso, o exame, a análise das Escrituras. E isso era feito todos os dias, conforme diz o versículo 11, todos os dias. Ou seja, ao ouvir o que Paulo tinha a dizer, eles iam, examinavam as Escrituras. Como resultado disso tudo, diz aí o versículo que muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos os homens. Ou seja, houve crescimento da igreja em Bereia. O evangelho chegou ali, foi plantado ali e houve crescimento. Não era uma coisa somente emocional, mas estava ligado também à questão intelectual. Eles queriam entender aquela fé. Faz falta isso para nós hoje. Faz falta. Dois destaques importantes aqui. Os judeus de Bereia, eles, com o seu zelo, com a sua preocupação de ver se de fato as Escrituras afirmavam aquilo que Paulo e Silas diziam, eles estabeleceram um bom exemplo para a igreja de todos os tempos. Para a igreja de todos os tempos. Nasceu aqui com eles essa questão de recorrer às Escrituras e ver se era aquilo. Tá? Se era de fato o que estava sendo pregado, se era de fato o que estava nas Escrituras. Essa é a primeira coisa. Uma segunda coisa interessante que Lucas registra é ver que tanto em Tessalônica quanto em Bereia, Lucas dá uma ênfase para a receptividade das mulheres, especialmente aquelas de alta posição. Versículo 12. É interessante isso. Tanto em Tessalônica, apesar da oposição que aconteceu em Tessalônica, mulheres de alta posição se uniram aos apóstolos. E aqui em Bereia também acontece a mesma coisa no versículo 12. Mulheres gregas de alta posição e não poucos os homens. Essa é uma coisa interessante que Lucas faz
ele registra, deixando bem claro que o Evangelho não tem classe social. O Evangelho veio para o rico e veio para o pobre. O Evangelho não tem raça, judeu e gentil. O Evangelho não tem fronteira. É interessante essa ênfase que Lucas dá tanto na cidade de Tessalônica quanto em Bereia. Mas veja, a perseguição veio. Eu fiz a pergunta no início, será que eles seriam aqui perseguidos também? Pois foram, mas não pelos bereanos. Eles foram pelos tessalonicenses, pelos de Tessalônica. Veja, quando eles saem de Tessalônica, eles navegam mais ou menos o caminho, o fato é 70 quilômetros. Bereia estava a 70 quilômetros de Tessalônica. Novamente veio a perseguição, aí no versículo 13, mas veio com os de Tessalônica. Assim como o apelo de Cristo não conhece fronteiras, infelizmente a perseguição também não conhece fronteiras, né? Eles, movidos pela inveja, os de Tessalônica, já lá em Tessalônica, movidos pela inveja, continuaram com essa inveja e agora amargurados, os judeus de Tessalônica vão até Bereia, são agitadores, vão até Bereia para alvoroçar o povo, empenhados em combater e perseguir Paulo da mesma forma que acontecera antes com os judeus de Antioquia da Pisídia e de Icônio, que foram em Listra. O evangelho estava florescendo ali também com Paulo, e eles foram até Listra agitar o povo contra Paulo, o apóstolo dos gentios. E agora se repete, a história se repete. Agora eles saem de Tessalônica, caminham, navegam, enfim, cerca de 70 quilômetros e vão até Bereia para perturbar, para atrapalhar, para alvoroçar, para agitar o povo contra Paulo. Como eu disse no início, não há pregação do Evangelho sem perseguição. As luzes não combinam com as trevas. E novamente Paulo tem de interromper um trabalho promissor. O trabalho em Bereia era promissor, o Evangelho encontrou guarida, as pessoas acolheram a palavra, a mensagem da salvação, mas Paulo teve que interromper, e por uma questão de prudência, os irmãos de Bereia agiram com rapidez, tirando Paulo da cidade. E assim Paulo foi para o litoral, e do litoral ele partiu para Atenas, cerca de 400 quilômetros. Então Paulo sai de Bereia. Em Tessalônica ele já não voltaria mais, agora ele sai de Bereia e sai também às pressas, porque os judeus de Tessalônica foram até Bereia agitar o povo. Mas é interessante que Silas, o texto diz que Silas e Timóteo ficaram em Bereia e continuaram o trabalho em Bereia. E isso parece indicar que Paulo tinha se tornado o ponto central da oposição judaica à mensagem cristã. Não sei se por Paulo ser um judeu, um fariseu agora convertido ao cristianismo, despertou a ira dos judeus. Não sei se é isso, não sei porquê, mas o fato é que a perseguição não era só com mensagem cristã, mas era contra Paulo também. Isso fica muito claro, porque Silas e Timóteo ficaram em Bereia, embora o texto termina dizendo que Paulo pede para eles irem o mais rápido possível com ele. O fato é que 400 quilômetros naquela época não se navegava tão rápido assim. Então Paulo saiu, Silas e Timóteo ficaram, mas parece que a perseguição, a oposição era também contra Paulo. Mas seja como for, o texto sagrado não diz, a gente levanta suposições, seja como for, o fato é que Paulo era um homem de grande coragem, pois a sua carreira missionária fora marcada por perseguições, por prisões, por açoites, por grandes perigos. Foi uma carreira missionária marcada dessa forma. Mas o fato é que a maioria de nós teria abandonado a missão já no início, olhando para a missão como uma missão em glória, uma missão que terminaria em prisão e morte. Mas Paulo não teve esse olhar. Paulo resolveu, entendeu que Deus tinha chamado ele para
pregar a palavra de Deus e Deus iria cuidar dele, livrando ou não, Deus iria cuidar dele e ele assumiu essa missão. Paulo jamais pensou em voltar atrás, ainda que quando ele escreve aos Coríntios, ele fala que ele ficou perplexo, ainda assim ele continua firme na sua missão, no seu chamado, né? E o nosso chamado não é só para ir além mar, nós pregamos também em missões urbanas, pregamos no seio familiar, enfrentamos oposição, mas não podemos desistir também. A mensagem de Paulo, tanto em Tessalônica quanto em Bereia, tinha as escrituras como texto único. Se você ler lá o capítulo 17, você vai ver que ele procurou uma sinagoga e ele usou as escrituras. Em Bereia foi a mesma coisa. E os judeus dessas duas cidades ouviram a partir das escrituras que Jesus é o Messias, que Jesus é o Salvador, ele é o cumprimento das profecias. Eles ouviram das escrituras isso. Algumas perguntas para você aqui. Quando você prega, qual é o ponto de partida? O que você usa? Qual é o link que você usa com as pessoas? 2. Você pode se considerar um bereano, alguém que de fato confere as escrituras, estuda as escrituras, examina as escrituras, mas não um exame pelo exame. Nós temos que ler as escrituras e lê-las como palavra de Deus, alimento para a nossa alma, aquilo que nos vai trazer crescimento. 3. Até onde você está disposto a ir pelo Evangelho? Paulo sempre indo. Até onde você está disposto a ir pelo Evangelho? Apesar da oposição. Como eu disse, não tem pregação sem oposição. A luz não combina com as trevas. Em Tessalônica, eles contrataram pessoas para mentir, para levantar falso testemunho. Fizeram Jason pagar a fiança alta, colocou seus bens como garantia de que Paulo e os Silas não voltassem mais em Tessalônica. Agora ele vai para Bereia, os judeus de Tessalônica vai até Bereia, Paulo tem que sair. Até onde você está disposto a ir pelo Evangelho? Eu quero que você reflita nessas 3 perguntas. Qual é o seu ponto de partida quando você prega para as pessoas? Qual é o link que você usa? Você examina as escrituras todos os dias? O texto diz que eles examinavam todos os dias. E até onde você está disposto a ir pelo Evangelho? Que o bom Deus abençoe. Quero deixar explicar uma coisa aqui rápida para vocês. O estudo pelo YouTube vai ser mais rápido mesmo, porque ao vivo a turma faz pergunta, tem interação. Aqui não, é só o texto, né, as considerações que são feitas e só eu falo. Então ele vai ficar mais rápido, mas sempre vai ter uma pergunta para você ficar pensando, né, como essas 3 aqui. Qual é o ponto de partida? Se você considera uma pessoa que examina as escrituras e até onde você está disposto a ir pelo Evangelho. Que o bom Deus abençoe nessa quarta-feira, que você tenha uma boa noite, um bom descanso, que o Senhor lhe prepare, lhe revigore a força para a quinta-feira. Vamos orar? Soberano eterno Deus, nós somos gratos ao Senhor, louvamos por Tua palavra e nós aprendemos, ó Deus, que a oposição ao Evangelho, a pregação sempre vai existir. Mas o Senhor está conosco todos os dias, e assim como o Senhor livrou Paulo tantas as vezes, ó Deus, o Senhor também tem nos livrado e continuará a livrar-nos, ó Deus. Nos ajuda a refletir nessas perguntas, o que nós usamos como ponto de partida, se nós examinamos de fato as Escrituras e até onde nós estamos dispostos a ir pelo Evangelho. Perdoa os nossos pecados, Senhor, nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, uma boa noite, Deus abençoe e até a próxima.